Fala, meus amigos, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o filme Avatar: O Caminho da Água. Eu vou deixar aqui ao longo de todo esse vídeo explicado para vocês por que Avatar: O Caminho da Água é sim um filme muito bom. Era um filme que muitas pessoas, inclusive esse que vos falo, estavam com grandes expectativas, porque o primeiro filme do Avatar para mim é um dos melhores filmes já feitos, tem uma história sensacional. O primeiro filme é de 2009, marcou muito a minha cabeça, marcou muito a minha infância, foi um dos filmes que mais influenciaram na minha forma de ver o mundo, porque ele realmente, enfim, tem vários assuntos muito profundos, muito intensos, e eu acho realmente espetacular toda a mensagem do primeiro filme. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui muito legal, um dos meus vídeos favoritos do canal, fazendo essa análise aqui completa sobre cada uma das cenas e trechos do primeiro filme, explicando por que esse filme foi um sucesso. Não é muito além do 3D. Esse filme foi um sucesso e ele tem os seus motivos. E tá aqui, né? A prova tá nesse filme, que se aquele primeiro filme fosse tão ruim como algumas pessoas falam, esse segundo filme não teria feito a bilheteria que fez. Minhas expectativas eram muito altas, 13 anos, se eu não me engano, desde a estreia do primeiro filme. Não que ele tenha me decepcionado, muito pelo contrário, eu achei um filme sensacional, mas eu achei que o final dele me incomodou um pouquinho, justamente pelo fato daqueles personagens todos que aparecem no final, de repente, do nada sumir e tudo mais. Eles explicam isso ao longo do filme, e eu juro pra vocês que eu não tinha percebido isso ao longo das duas vezes que eu assisti, porque que os outros personagens não estão ajudando eles, porque realmente ele falou: a guerra é minha, vocês não estão nessa guerra, voltem pro lugar de vocês, que aqui deixa comigo, deixa com o pai aqui. If you attack, if you fight, then they will destroy you. They will destroy everything that you love. Saving their lives, that's all that matters, right? Saving your family. Foi construído nessa sequência de Avatar é realmente para te deixar com aquele sorriso no rosto, para te deixar eufórico e pensar que é um filme sim empolgante, um filme que consegue trazer muito bem aquela alma, aquele desejo que o coração do James Cameron tem. O mundo todo que estava dentro da cabeça dele, ele consegue transmitir isso aqui. Digo isso com toda a certeza do mundo, que Avatar vai se tornar sim uma das maiores franquias da história do cinema, uma espécie de novo Star Wars. Eu falo isso lá no meu primeiro vídeo sobre o primeiro filme e falo isso no segundo. Eu já acho esse começo desse filme muito legal e você percebe esse crescimento, essa evolução de alguns desses personagens, porque literalmente aqui dentro do filme se passaram esses 13 anos. Eu acho que é muito bem trabalhado tudo isso nesses primeiros minutos do filme. E aí tem essa cena inicial aí que mostra os alienígenas chegando. Eu acho realmente muito bonita essa cena. Lembra realmente algo bem espacial, algo de invasão alienígena. E essa é uma das ideias, né, mencionadas pelo diretor, pelo James Cameron, desde o primeiro filme, que era o fato dos peregrinos, né, os peregrinos somos nós estamos indo para um outro planeta e domando esse planeta porque nós temos mais tecnologia que eles, que são seres que estão em fase de evolução ainda. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer aí, né? E não no nosso caso, nós estamos nos caminhando para a destruição. É triste, mas é a vida. Mas essa cena inicial realmente é muito bonita. O Jack Sully, que era um personagem muito mais ativo, muito mais eufórico dentro do primeiro filme, ele se tornou um personagem muito mais familiar e muito mais introspectivo aqui dentro desse segundo filme. Ele quer proteger os filhos dele de qualquer jeito, ele quer se manter ali dentro daquele lugar, ele quer fazer daquele lugar ali a nova casa dele, porque inclusive ele tá fugindo, ele sabe da importância de fugir daqueles personagens. Isso tem o seu sentido paterno e tudo mais que dentro desse filme, mas eu acho que esse é um probleminha do roteiro, porque você acaba com que perde toda aquela conexão que você teve com ele no primeiro. Você gosta dos filhos dele, você gosta das personalidades dos filhos dele, você quer se aventurar junto com os filhos dele, e ele meio que ele é mega protetivo, sabe? Ele tem essa proteção muito forte ali com os filhos dele. Isso é muito bem demonstrado ao longo de toda essa cena inicial, além de demonstrar perfeitamente qual é a personalidade de cada um dos filhos dele, no tanto que ele mudou, né? O tanto que esses 5 filhos dele, né? Eu acho que eles não tinham TV lá na selva. E eles não tinham televisão! Tanto que esses 5 filhos dele fazem muito mais importância pra dentro dele, que ele perde aquela questão de ser o Toroku Maktu. Inclusive, entrega aquele manto pra uma pessoa que ele acha que merece muito mais segurar, aquele manto de Toroku Maktu. Que eu digo isso lá no meu vídeo sobre o primeiro filme, que tem essa versão muito de Jesus, de Messias, extremamente clara. No primeiro filme, sim, tem uma analogia bíblica perfeita dentro do primeiro filme. E aqui nesse segundo filme ele passa esse manto pra uma outra pessoa porque ele precisa fugir. É uma
coisa que eu digo pra vocês que me incomodou um pouquinho ver esse personagem que é tão forte dentro do primeiro filme, ser um personagem muito mais que se retrai e se esconde muito mais das confusões e das brigas do que enfrenta, ao contrário do que foi lá no primeiro filme. Então, uma das coisas que me incomodou um pouquinho, apesar de você acompanhar muito mais a história da Kiri e dos seus irmãos e tudo mais, e isso, ok, tá muito bom aqui dentro do filme, porque realmente você acompanha uma jornada que é pro público que não conhece Avatar, né? Esse segundo filme aqui, ele também é trabalhado para esse público que desconhece o filme do Avatar, então por isso que eles escolhem esses personagens mais jovens, esses personagens para trazer uma jovialidade pro filme do Avatar e também para construir toda essa história ao longo desses próximos 4, 5 filmes que vão acontecer aí, o Avatar 3, 4, 5, talvez até muito mais do que isso. Então você vai ter esse trabalho bem parecido com o que foi, por exemplo, com Harry Potter, Stranger Things, que é essa ideia de crescer com os personagens. Por mais que eles sejam efeitos especiais, e uma das personagens aqui, o diretor falou que eu vou trabalhar Avatar assim, um atrás do outro, porque não quero correr o risco de Stranger Things, que os personagens envelhecer. Mano, você pegou a Kiri, que é uma atriz que tem, sei lá, 60, 70 anos de idade, e você transformou ela numa adolescente. Qual é, James Cameron? Qual é? Que desculpinha é essa, mano? Existem cenas de ação aqui que são realmente muito boas, como toda aquela cena inicial, por exemplo, quando eles pegam os filhos dos personagens principais. Você percebe o tanto que os efeitos especiais são bem utilizados, porque cai água em cima deles e aquela água descendo no corpo, e como que aquilo fica extremamente realista. Em nenhum momento parece falso. Veja o tanto que esses personagens são fortes ainda aqui, porque é a terra deles, né? Os índios estão sendo expulsos da terra deles. Isso eu lembro muito bem da escola, é uma das poucas coisas que eu lembro da escola. Qual que é a parte que você mais gosta? Embora. Por que os índios eles não foram escravizados aqui no Brasil, por exemplo? Porque os índios eram os únicos que conheciam a selva. Então muitos fugiam para a selva, muitos entravam dentro da selva, do qual os portugueses não tinham nenhum conhecimento. E isso fica demonstrado aqui dentro desse filme, né? Por mais que ele esteja ao longo desse filme aqui tentando escapar, tentando ser um homem de família, tentando proteger a família dele, que é o mais importante, aqueles problemas vão sempre chegar até ele. Que justamente tem uma cena de morte, tudo mais, envolvimento com morte que eu não vou explicar para vocês qual é. Esse pequeno trecho do filme faz com que o personagem principal ele entre de cabeça na batalha, porque sem esse pequeno momento do filme, sem esse ponto específico do filme, esse personagem ele nunca quereria entrar de cabeça. Tudo a sua forma de analítica das coisas. O Jack Sully, personagem do primeiro filme, começa como esse ser humano que não tem empatia pela natureza e tudo mais, e ao longo daquele primeiro filme, com as coisas mais bonitas do primeiro filme, ele vai se descobrindo, ele vai descobrindo a importância da natureza e toda essa conexão que o ser humano tem com a natureza. E isso fica nesse segundo filme aqui explícito com a personagem da Kiri. Ela é a representatividade desse personagem mais próximo da mãe natureza. São pequenas coisas, são pequenos detalhes do roteiro que vão fazer sentido, vão se conectar ao final do filme. Existe uma cena linda também da Kiri, que ela tá fazendo justamente aquilo que muitas pessoas fazem e são tidas como loucos, que é aplaudir o pôr do sol, né? No caso aqui da Kiri, ela tá simplesmente deitada ali na água, olhando para um pequeno furo que existe dentro da areia. E olha só o tanto que isso é bonito. Chegam aqueles personagens que já estão acostumados com aquele mundo e falam: mulher, essa menina aí é doida, o que ela tá fazendo ali? Somente parada lá no chão, olhando para um buraquinho, para uma fissurazinha que existe dentro da areia, que não vai sair nada dali, mas olha a beleza, a simplicidade dentro desses pequenos toques do filme, né? A beleza da vida é muito menor, às vezes, do que aquilo que você está procurando, sabe? Você quer um sentido lógico grandioso, e às vezes é só você olhar para um pequeno pontinho dentro de um pequeno grão de areia ali dentro, que você, mas que as pessoas olhem para você como um maluco, você vai estar sentindo muito mais aquilo que a natureza tem a entregar. Grão de areia te explica o universo. Eu acho essa cena muito bonita. É o mundo da Kiri, ela é muito mais introspectiva do que os outros personagens. Ela gosta muito mais de estar na dela, justamente por ela acha que perdeu esse amigo dela. Então, cenas da Kiri, né, são algumas das melhores cenas do filme, que ela tem muito mais esse envolvimento com a mãe natureza que é um dos temas principais dentro do primeiro filme, aqui também mais relacionado aos oceanos e tudo mais, e toda essa questão de caça predatória que eu vou falar um pouco mais pra frente. Ela é a única personagem que não só entrou dentro da água, mas ela quer viver, ela quer conviver com aqueles animais, ela quer descobrir a beleza daqueles animais. Isso faz com que ela seja uma das poucas que consegue manter o fôlego ali dentro da água, enquanto os outros personagens estão aprendendo ainda como viver
dentro daquele mundo ali embaixo d'água, a Kiri praticamente faz parte. E ali você tem a primeira conexão mais firme entre a Kiri e a Mãe Natureza, e a Eywa. E nesse momento em que ela faz esse questionamento de quem é o meu pai, né? Meio que essa ideia de eu preciso de um pai, cara, eu tô sendo cuidado pela Mãe Natureza. Será que realmente todo filho precisa daquela criação paterna para poder se desenvolver? E a mãe dela se distancia quando ela faz esse questionamento. E talvez um dos temas mais importantes que tenha sido tocado aqui dentro desse filme do Avatar é essa questão da caça predatória, sabe? Que infelizmente é uma das coisas que mais acontece no mundo hoje em dia, nós sabemos, né? Existe toda essa relação, por exemplo, né, dos tubarões. Os tubarões, eles têm a barbatana deles, sabe? Tipo, é arrancada pra fazer um monte de coisas, cara, aqui na China e nesses países orientais tem muito essa ideia mentirosa, sabe? Tipo, é uma falsa ideia de que ajuda na rejuvenescer a pessoa, ajuda no tratamento de um monte de doenças, de câncer e tudo mais. Isso, infelizmente, acontece muito nesses países orientais, muito mesmo essa fake news, sabe? Que acontece ali dentro e que as pessoas, elas compram pra elas. Então, acontece muito essa caça predatória, tanto a tubarões, a criaturas marinhas, quanto a rinocerontes que perdem o seu chifre, o marfim do elefante e tudo mais. O rinoceronte, ele perde também com essa ideia de rejuvenescimento e tudo mais. E eu achei isso muito interessante, que isso é tocado aqui dentro desse filme. Você pega esse momento, que é um dos momentos mais tristes, e trabalham muito bem, elaboram muito bem a trilha sonora nesse momento, que é o momento em que eles vão atrás da caça, que eles começam a caçar aqueles tucuns, né? Aquelas criaturas que são meio que uma baleia, que elas têm uma relação muito próxima com os navios. E chega naquele momento em que justamente você descobre que eles estão caçando aquele animal lindo, maravilhoso, que você já tem uma conexão emotiva. O filme faz isso, sabe? Ele trabalha muito bem essa conexão emotiva que você tem com esse personagem, justamente para quando chega nesse momento você possa sentir o peso dele. Ela é realmente uma cena muito triste, e é muito mais triste você pensar que isso infelizmente acontece. E isso fica muito claro aqui quando o James Cameron, quando o roteirista, decide de forma primorosa tocar nesse assunto do rejuvenescimento, de que você está tirando apenas uma pequena parte do animal que não vai sobreviver. Se você arranca a barbatana de um tubarão, eles jogam ele de volta no mar, ele não vai sobreviver ali no mar. Muitas espécies de tubarão estão sendo extintas. Um rinoceronte perde seu chifre, ele não vai conseguir, junto com outros machos dominantes e tudo mais, eles não vão conseguir se adaptar muito bem ali naquele novo ambiente, sabe? Infelizmente você acaba matando esses animais, acaba criando uma morte involuntária desses animais. Isso é muito triste, cara. E infelizmente isso acontece muito no mundo porque as pessoas ganham dinheiro em cima dessa mentira. Essas pessoas ganham dinheiro em cima dessa mentira e vários desses animais entram na lista de animais correndo risco de extinção. E aqui eles fazem isso, eles mostram primeiro, eles vão lá e tiram apenas um negócio do céu da boca da baleia, sabe? Tipo, que é um pequeno líquido que existe dentro do cérebro dela, que eles falam, olha, esse pequeno líquido aqui ajuda no rejuvenescimento da pessoa e não sei o que. Aí o Spike, ele pergunta, e tudo esse restante aí dele vai ser jogado no mar, né? E tudo isso é para tirar um pequeno frascozinho de líquido que sai dentro de um animal tão bonito e tão complexamente emotivo, como as palavras que são colocadas aqui dentro do filme. Ele tem complexidade, ele tem filosofia, neurônios e tudo mais, e conexões e pensamentos, e tudo isso dentro de uma espécie de animal, que é uma coisa que acontece assim. Nós hoje estamos descobrindo que animais têm muito mais consciência do que a gente imaginava, mas nem isso faz com que eles parem com essa caça que está destruindo esses animais. O foco dos vilões aqui, na verdade, é desestabilizar essa inteligência que existe ali dentro dos navios, que é justamente esse ser humano, né? Esse personagem que é o Jack Sully. Essas questões de países querendo dominar o outro, de países querendo destruir grandes potências, né? Grandes potências em formação também. Algumas coisas bem inteligentes que eles utilizaram aqui dentro desse filme foi esse paralelo entre esse novo vilão, digamos assim, né? Porque o vilão do primeiro filme, ele retorna aqui, mas meio que as memórias e o que ele viveu no passado meio que é implementado dentro da cabeça desse avatar dele aqui. E aí eles fazem todo esse início muito semelhante com o que foi o Jack Sully, né? Quando ele recebeu o corpo dele de avatar pela primeira vez, que é o herói da primeira história. Então, eles meio que fazem esse paralelo entre o novo vilão aqui, e o herói, para poder fazer essa
tanto essa diferenciação entre os dois, quanto ao mesmo tempo de mostrar que esses dois são muito mais parecidos do que aquilo que você imaginava. Tem vários desses paralelos que justamente fazem sentido, porque aqui nesse filme eles tentam demonstrar um outro lado do vilão, eles tentam demonstrar que não é o mesmo vilão do primeiro filme. Na verdade, ele tem escolhas, né? Até onde as escolhas do seu passado, até onde as escolhas que o seu passado fez para você moldam e formam o que você é agora. Você tem que ser aquilo que você era no passado, você pode ser algo diferente. Eu acho que esse diferencial aqui dentro do Avatar é uma das coisas que mais funcionam nessa questão do antagonista da história. Eu acho isso muito interessante, porque eles entregam o Spike, que é um personagem que também é muito interessante, é um dos poucos humanos que aparecem aqui. Ele tem essa relação com esse vilão e que fica cada vez vai se consolidando um pouco mais ao longo do roteiro. Isso faz com que ele transforme a mentalidade dele, até chegar no final em que você tem uma escolha clichê, né? Esse filme ele é cheio de escolhas clichês, mas que essas escolhas clichês fazem muito sentido dentro do roteiro. Inclusive, quando esse mesmo vilão ele tá ali na floresta, se encontra com o local onde ele foi morto no primeiro filme, né? Existe muito bem aquele conflito do Shakespeare, sabe? Quando ele pega aquele crânio do antigo ele, né? Tem essa questão do ser ou não ser, né? Então ele esmaga aquele crânio, tipo, ele esmaga aquele passado dele, demonstrando que ele vai ter um novo futuro, é um novo personagem. A forma deles colocarem esses dois personagens, fazer essa analogia entre esses dois personagens, já faz com que esse vilão ele não se torne só um vilão. Ele vai ter algumas coisas a mais ali, talvez nas suas sequências e tudo mais, que ele tem esse diferencial do vilão bravo, do vilão que existe dentro do primeiro filme, que não quer mudar, um cara bem conservador, digamos assim. Você já percebe que nesse segundo filme ele tem um trabalho um pouco diferente, seja em pequenos detalhes que o diretor, que o roteirista vai colocando ao longo do filme, são pequenos detalhes que vão fazer uma diferença, não tanto sim ao longo dessa segunda história, mas talvez muito mais nas próximas histórias que ainda vão vir. E assim, é crime a gente se apaixonar por uma Avatar? Muito apaixonado desde a primeira vez que eu assisti por essa personagem, que é a filha dos personagens principais lá da tribo, cara. Ela tem umas fisionomias realmente muito bonitas e o jeito com que eles trabalham essa personagem, cara, é de uma veracidade tão grande que realmente parece que esses personagens eles são reais, que realmente parece que você vai encontrar numa pré-estreia de um Avatar 3 esses personagens lá. E você olha pros atores verdadeiros e olha pros avatares aqui dentro do filme e é muito diferente. A fisionomia deles é diferente, parecem realmente outras pessoas até. Que é pequenininha, sabe? A criancinha do Sully, ou aquele outro personagem mais cabeludo e tudo mais, que lembra um moleque. Cara, isso fica muito real, cara. Você realmente... é lindo você ver que o trabalho técnico da fisionomia deles e da atuação deles ficou realmente muito realista. Fica muito realista mesmo, que realmente parece seres de verdade ali dentro. O filme ele traz essa sensação gostosa de você assistir, você percebe a veracidade dentro desses personagens. E é um trabalho técnico muito bom, seja na montagem, na edição, na forma com que eles trabalham esses efeitos especiais, para justamente parecer que você tá navegando junto com eles. O personagem principal se encontra ali com aquilo que é meio que a baleia do filme, tem toda essa conexão com esse povo Na'vi, né? Então essa cena lembra muito a cena inicial lá do primeiro filme, onde o Jack Sully ele tem esse primeiro confronto com aquele animal lá que meio que é um tigre gigante e tudo mais. A edição do filme também conseguiu demonstrar toda aquela tensão que está sendo colocada ali dentro daquele filme, ao mesmo tempo dessa cena realmente deixa sem fôlego, justamente por ele estar dentro da água, e aí toda a trilha sonora batendo, sabe? Uma trilha sonora muito linda. Eu falo isso lá no primeiro vídeo, uma trilha sonora muito parecida com a do John Williams, cara. Aqui nesse segundo filme, achei que eles poderiam ter trabalhado melhor na trilha sonora dele. O primeiro filme tá muito melhor, superior a esse filme. Tem essa conexão que acontece entre os personagens e os animais, que fica muito bem implementada dentro do primeiro filme. Tem essa outra analogia bíblica aqui, que é a história do Jô, né? O Jô e a baleia, acho que é esse o nome dele, que é aquele cara que entrou dentro da baleia e tudo mais, e teve um contato com Deus. O personagem aqui, ele entra dentro dessa baleia para poder desconectar a verdade que existe ali dentro. Eu tô chamando de baleia aqui porque realmente eu não lembro o nome do personagem do filme. Eu vou descobrir aqui agora, calma aí. Tukun. O nome é Tukun.
filme ele está sendo mantido ali prisioneiro por esses vilões da história e tudo mais. Esse Tucum com essa raiva chega naquela cena maravilhosa em que ele nada e pula assim em cima daquele navio, começa a matar aquele monte de soldados e tudo mais. É meio que a vingança dos Tucuns contra aqueles caçadores, então isso fica muito bom, inclusive naquela cena em si, em que o Tucum ele se enrosca ali naquele cabo de aço e tudo mais, e ele puxa o navio dos caçadores e arranca o braço do outro, cara. É uma cena realmente muito magnífica, uma cena muito bem feita, tem todas essas cenas muito bonitas que acontecem ali dentro do mar, cara, isso traz uma calmaria tão grande pra dentro do filme que eu lembro de todas as 2 vezes que eu assisti, eu tive essa sensação de se deixar levar pela correnteza daquele mar, pelaquela história que tá sendo... É muito bonito, cara, é uma sensação muito gostosa que sai de dentro do nosso corpo. Nessa terceira vez que eu assisti em casa e tudo mais, que eu pude dar mais foco à história do filme e tudo mais, eu ainda senti isso. Eu me conectei muito. Esse filme é um filme gostoso de se assistir. Quando ele precisa ser um pouco mais rápido e consequente, ele vai ser um pouco mais rápido e consequente. Mas enquanto essas cenas não precisam chegar, enquanto esse conflito ainda não precisa chegar, no primeiro filme você vai acompanhando essa jornada ao longo do oceano de Pandora. Uma das coisas que mais tinha me incomodado talvez nesse segundo filme do Avatar, jura que demorou 13 anos pra você fazer esse filme com um roteiro simples desse, com uma história simples dessa. Tudo bem que os efeitos especiais estão melhores que o primeiro filme, essas questões do detalhe, do fogo, de sujeira, de suor e tudo mais estão... Digo que não vi defeito nenhum nisso, nenhum, iluminação, nenhum. Parece que eles realmente estão filmando os avatares ali, mas ao longo de 13 anos não dava pra dar um trabalhinho um pouquinho melhor no roteiro, um pouquinho mais na história. Eu não sei se eu também tava esperando muito dela, porque tipo, o primeiro filme, como eu disse pra vocês, é um épico, tem um confronto muito grandioso, todas as tribos se unem, cara, realmente vale muito a pena vocês assistirem o meu vídeo sobre o primeiro filme, então tem muito esse tom épico e eu acho que talvez esse seja o problema, que eu acho que eu entrei pra esse filme aqui com essa expectativas de uma coisa muito maior do que aquilo que foi. O primeiro filme ele me lembra muito o que aconteceu, por exemplo, com Matrix. O primeiro filme você assiste, é um filme perfeito, um roteiro incrível, montagem incrível, tudo perfeitamente bem encaixado naquele primeiro filme do Matrix. Ele é um filme redondinho, é um filme fechadinho, é um filme que conta uma história do início, meio e fim, e grande, uma história grandiosa. É o caso do primeiro filme do Avatar. O primeiro filme do Avatar, como eles não tinham tanta certeza sobre o potencial desse filme, se iria fazer o sucesso ou não, o James Cameron, que é o diretor desse filme, o diretor do Exterminador do Futuro também, cara muito famoso aí dentro de Hollywood, ele de Titanic, ele decidiu então fazer com que o primeiro filme fosse uma coisa grandiosa e uma coisa que tivesse um início e um encerramento perfeitinho, redondinho, para com que caso desse ruim na bilheteria e tudo mais, ele não conseguisse faturar o valor ou recebesse o investimento que ele precisava, porque o investimento dentro desses outros avatares é muito alto. Caso desse problema, pelo menos nós tínhamos um filme redondo, um filme conciso na sua história. Fez com que ele desenvolvesse essa história mais épica, essa história mais grandiosa dentro do primeiro filme e deixasse esse segundo como uma história mais simples, com um desenvolvimento mais de personagens, né? Porque você entra mais na história dos personagens, na cabeça dos personagens e na emoção dos personagens. Eles tentam trazer muito mais esse tema de família aqui para esse segundo filme, do que o segundo filme tem mais esses aspectos de família, esses aspectos de perseguição, né, contra minorias, tem essas analogias aqui com imigrantes, com pessoas que não são dos seus países, com pessoas que são obrigadas a sair dos seus países, pessoas que são perseguidas e caçadas. Muito interessante ver essa mensagem, e é uma mensagem muito verdadeira para os dias de hoje, né? O filme tem, sim, esses problemas também de clichê, o filme com uma história já batida, mas a forma com que o diretor conta essa história que vai muito mais além. E aí quando eles entram em todo esse mundo de Pandora, mundo oceânico de Pandora também, nós voltamos para aquela parte da beleza que tem no primeiro filme, que é toda essa beleza natural, né, natural. E essa linda vila oceânica e tudo mais, logo nos primeiros minutos de cena você já quer viver ali naquele mundo, é realmente muito bonito, realmente é uma cultura que você quer fazer parte daquela cultura. Eles fogem do mundo deles para tentar fugir dessa perseguição atrás deles, e eles se encontram com esse novo povo, esse povo da água, que realmente é muito, muito interessante, cara. Sejam pelos aspectos físicos bem realistas aqui dentro desse filme, aqueles braços dele um pouco mais alongados para poder bater na água, e ganha uma veracidade muito, muito forte aqui dentro desse filme, né? Então até as cores, a coloração do corpo deles, que é um azul bem mais clarinho, né? Que faz referência ao fato de eles estarem pegando um pouco menos sol, né?
porque eles estão dentro da água, eles conseguirem segurar um pouco mais, prender um pouco mais o ar. Então tem todo um sentido físico, um sentido lógico aqui dentro desse filme. Tem um livro, inclusive, sobre isso, que é A Ciência do Avatar. Apesar de tudo, eles tentam explicar da forma mais científica, mais verdadeira possível, seja a física do planeta, seja a física dos animais, e você quer entrar dentro do mar ali e acompanhar. Cara, é muito bonito, é muito belo mesmo, é uma coisa assim que, e os efeitos especiais não deixam nem um pouco irreal. Enquanto no primeiro você vai naquela jornada pela floresta e você anda, faz a trilha com os personagens, nesse segundo você nada com os personagens, você tem um mergulho com os personagens, que realmente tem essa sensação de que eles estão nadando, cara. Então eu acho que isso é muito difícil, você pegar e conseguir estruturar uma boa história, conseguir montar uma direção muito boa em cima de efeitos especiais, em cima de coisas que literalmente não estão ali, não são existentes, né? Não está na frente dele, aquele mar, aquelas pessoas, aqueles animais e tudo mais, aquilo ali não é real, aquilo ali não está na frente dele. Então você percebe a qualidade técnica, a qualidade da direção desse filme, o tanto que o James Cameron é bom quando ele consegue pegar essas cenas que poderiam ser difíceis de você trabalhar, poderiam ficar com uma edição um pouco truncada e tudo mais, não, e ele consegue trabalhar aquilo de forma com que a cena fique empolgante, dramaticamente bem feita, e ainda assim entregue uma sequências de cenas muito boas. Tô olhando aqui e não consigo ver nada de ruim nisso, né? Não consigo ver defeito técnico em nada, em absolutamente nada desse. E para você poder acompanhar essa visão, sabe, ter uma visão de câmera para você acompanhar o que tá acontecendo, e os animais vêm, um pula em cima do outro, entra dentro da água, tira por todos os lados, e tudo isso poderia ficar muito bagunçado, seja na edição do filme, ou seja na forma de contar inúmeras cenas com seres humanos de verdade, com pessoas normais, junto com esse bando de bonecos digital, e em momento algum parece que esses personagens estão distorcidos de cena, sabe? Eu acho que até o Flash, que coloca um Flash em cima do outro, que são dois humanos interagindo, até lá fica mais esquisito do que aqui, que são personagens digitais junto com personagens humanos. Realmente é impressionante. O que eu falo no primeiro filme, você pode ter uma história batida, você pode ter uma história cheia de clichês, mas a forma com que você conta essa história pode transformar essa história em algo muito maior. É o caso do primeiro filme. O primeiro filme é muito clichê, nós já vimos aquelas histórias inúmeras vezes. Eu falo isso lá no meu vídeo do primeiro filme, que o filme ele não é uma cópia de Dança com Lobos ou uma cópia de Pocahontas. O filme é uma cópia do filme Atlantis da Disney. E apesar disso tudo, ele ainda consegue entregar uma história eufórica, interessante e original. A prova disso está aqui nesse segundo filme, que praticamente realmente parece que entrou dentro daquele mundo, parece que e ainda mais aqui nesse segundo filme, que aqueles personagens são reais, não pela construção de universo, porque toda essa construção de universo, personagens, animais e tudo mais, isso tudo já é muito bem construído no primeiro filme. Como ela é muito bem construída no primeiro filme, aqui você apenas continua dentro desse mundo, e esse fato de você continuar dentro desse mundo, você percebe ainda mais a realidade que existe ali dentro, que é realmente, além dos efeitos especiais, muito além dos efeitos especiais, mas a forma prática com que toda a história é desenvolvida, a montagem, a edição e os efeitos especiais fazem com que você realmente entre ali dentro, nem nos momentos em que, né, onde ele deixa tudo em câmera lenta e tudo mais, poderia mostrar um pouco mais os defeitos dos efeitos especiais. Eu particularmente não me incomodei em nenhum momento dessas cenas em que dão esse frame rate um pouco menor, e eu achei que não estraga em nada. Você percebe quando os personagens saem da água, o cabelo molhado, o corpo molhado, o suor dentro do corpo dele, é tudo tão bem feito, tão bem, eu digo que pincelado, uma qualidade tão perfeita, que até o Spike, que é o único personagem humano aí dentro que ele praticamente não usa roupa, né? Ele tem essa referência ao Tarzan, ele também é feito especial. Sim, aquele corpo dele, aquele corpo humano dele, todo tatuado e tudo mais, que você percebe ao longo do filme que é muito real, é um corpo digital, é um corpo feito em efeitos especiais. Então esse realmente é um dos filmes com efeitos especiais mais incríveis que já foram feitos, que realmente são muito realistas, os detalhes são perfeitos. Mas você percebe o tanto que esse roteiro, ele vai colocando pequenos detalhes ao longo do filme, uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, pra ir se ligando. Então, tipo, não é que o roteiro, pelo fato do roteiro ser simples, ele é um roteiro ruim. Não, muito pelo contrário. Quando você consegue trabalhar um roteiro
de uma forma fluida, de uma forma com que não fique pontas soltas, de uma forma com que uma coisa que você colocou bem aqui nesse início desse filme vai se ligar, vai ter uma importância com o final dele, ou com o desenvolvimento da história de certos personagens, como é o caso da Kiri aqui. E como o filme ele fala muito sobre vários personagens, essas 3 horas e pouco de filme fazem sentido. Pequenos diálogos, pequenos detalhes que foram implementados ao longo do roteiro lá pro início do filme, na primeira e na segunda parte do filme, estão todas aqui muito bem fechadas, muito bem, sabe, todas vão convergindo para esse momento final aqui do roteiro, em que mais me pega no Avatar. Por isso que eu achei que esse filme foi sim um filme muito bom. Existem certos momentos aqui dentro desse filme que são perfeitos, que são impecáveis. Foram as minhas cenas favoritas dentro desse filme, que é quando eles estão dentro dos oceanos de Pandora, que eles estão observando como que tudo aquilo funciona, que eles... E a fotografia desse filme, será que podemos colocar assim como fotografia ou design de produção? Isso é tudo tão vívido, sabe? Tipo, você vê cores ali, por exemplo, o pôr do sol, tem um pôr do sol meio roxo, sabe? Meio roxo, meio rosado e tudo mais. E aquelas luzes, elas se encaixam tão perfeitamente no corpo dos personagens e CGI que fica realista, cara. Não tem um momento em que você olha para aquelas luzes e tudo mais e fala: ah, esse pôr do sol aqui tá falso, tá parecendo um chroma key. Parece que eles finalmente filmaram realmente no pôr do sol, sabe? Tem uma luz forte em cima deles e o brilho da água ou do suor no corpo deles também faz aqueles pequenos detalhezinhos de reflexo, sabe? Tipo, é tudo tão bem trabalhado aqui dentro, cara. Os efeitos especiais e a iluminação em conjunto funcionam muito bem. Eram coisas que poderiam ser esquisitos e não. Mérito 100% da direção. Isso é uma coisa que somente um diretor bom consegue fazer. Enfim, vocês entenderam. E aí, logo em seguida, nós temos então todo esse encerramento final em que faz uma conexão também com o primeiro filme, que o universo, isso é fato, é uma questão física, tá? Mecânica quântica. Nós somos moldados a partir da mesma partícula que veio de um nascimento de uma estrela. E tudo isso, toda essa energia um dia tem que ser devolvida para o universo. Então eles encerram justamente com essa que é uma das minhas frases favoritas do primeiro filme. De Pequena História é uma das histórias mais emocionantes e mais bem feitas que eu assisti nas últimas ficções científicas lançadas. Só perde realmente pro primeiro filme, que pra mim é um dos melhores filmes da vida. E como eu disse pra vocês, eu comento um pouco mais se vocês clicarem aqui nesse vídeo e ficar um pouquinho mais com a gente. Eu tenho também a nossa crítica aqui do The Flash, que eu também fico com uma sensação muito empolgada, um sentimento muito parecido com o que eu fiquei com o Avatar 2. E outras opções pra vocês continuarem mais um pouquinho com a gente. Muito obrigado, se inscreva no canal e valeu!